Amado irmão, querida irmã, chegamos mais uma vez com a homilia diária, nesta quarta-feira, dia 22 de outubro. Hoje celebramos o grande santo da juventude, São João Paulo II. Meditaremos a primeira leitura, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 a 18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amado irmão, querida irmã, a você que nos acompanha em nosso canal, você que é novo, seja muito bem-vindo. Peço a você para se inscrever, ativar aí o sininho das notificações, assim o YouTube te recorda quando tiver conteúdo novo. Hoje a palavra de Deus vem como um fogo purificador, vindo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 a 18. Esta passagem está no coração do capítulo 6 de Romanos, onde Paulo fala sobre a vida nova em Cristo. Ele escreve a cristãos de Roma que viviam cercados por tentações, uma sociedade marcada pela idolatria, orgias, luxúria e corrupção. Era uma cultura parecida com a de hoje, liberdade sem limites, prazer sem medida, relativismo moral. A palavra usada por Paulo para reinar é basileueuto, a mesma usada para falar do reino, o reino de Deus, a basileia de Deus. Ou seja, Paulo diz: não deixem o pecado reinar, o pecado governar o vosso corpo como um rei tirano. O corpo não é um campo de batalha de prazer, mas é templo do Espírito Santo. E ele usa uma linguagem militar, oferecer os membros, paristano tamele, significa entregar as armas. Paulo está dizendo: não entregue seus olhos, seus lábios, suas mãos, sua sexualidade como armas para o inimigo. Entregue tudo a Deus como instrumento de santidade. Imagine um rei justo que liberta seus súditos de um tirano cruel. Depois de anos de opressão, ele os convida a viver num novo reino de liberdade e paz. Mas alguns, mesmo libertos, continuam servindo o velho tirano por hábito, por medo, por prazer. Assim, amado irmão, querida irmã, é você quando continua se rendendo aos pecados da carne, mesmo depois de ter conhecido a graça. Cristo te libertou, mas se você volta a acorrentar-se por vontade própria, você perde a sua própria salvação. Paulo hoje grita para nós: vocês não estão mais sob o domínio do pecado, mas da graça. O versículo 18 traz essa palavra: fostes libertos do pecado e vos tornastes servos da justiça. Mas infelizmente muitos cristãos vivem anestesiados, têm o nome de batizados, mas vivem como escravos da carne. A pornografia o domina. O adultério se vive como uma coisa banal. Todo mundo faz. A fornicação é justificada, como se pudesse dizer: fulano de tal me traiu, eu vou trair também. A infidelidade é tratada como fraqueza humana.
inclusive há tantas canções, tantas músicas que vão colocando nesta linha a infidelidade, o prazer pelo prazer. Hoje eu preciso te perguntar, amado irmão, querida irmã, que tipo de música você tem ouvido? Porque isso também pode te influenciar. Ouça músicas católicas, ouça canais de Deus, deixe a palavra de Deus ir tomando conta aí do seu ambiente. E o corpo, que deveria ser um altar, vira terreno de impureza. São Paulo diria hoje com lágrimas nos olhos: não reine o pecado em vosso corpo mortal. O corpo é templo, não é um motel de tentações. E quem se entrega à carne perde o domínio sobre si e se torna servo do vício. Aqui lembramos o grande São João Paulo II, o grande Karol Wojtyła, o Papa da juventude e também da dignidade humana. Em suas famosas catequeses da teologia do corpo, ele ensinou ao mundo que o corpo humano é linguagem do amor, chamado não para o uso, mas para a comunhão. Ele dizia que a pureza é a glória do corpo humano diante de Deus, e que o verdadeiro amor não é posse, mas é um dom de si. São João Paulo II escreveu mais de 100 catequeses sobre isso, reunidas na obra Homem e Mulher, Ele os criou. E nelas mostrou que a sexualidade não é pecado, mas dom sagrado, que deve ser vivido na verdade do amor dentro do matrimônio. O corpo não é um objeto de prazer, mas é um sacramento visível do amor de Deus. Ele também nos deixou um legado de coragem e santidade, enfrentou regimes, defendeu a vida desde a concepção até a morte natural e ergueu a voz em defesa da juventude, da família e da castidade. Era um homem de oração, atleta de Deus, um pastor que acreditava que a santidade é possível também na carne. Se ele estivesse vivo hoje, talvez repetisse a mesma exortação de São Paulo: não se deixem escravizar pelas paixões. Cristo morreu e ressuscitou para libertar vocês de todo o pecado, inclusive da impureza. Querido irmão, querida irmã, a mensagem central desse texto hoje é clara: quem foi batizado em Cristo não pode mais viver na lama do pecado. A graça não é desculpa para continuar no erro, mas força para viver na santidade. Você não é prisioneiro das paixões, você é filho da luz. Você foi comprado por um alto preço, o sangue do Cordeiro. Então escolha o seu Senhor, ou o pecado reina, ou Cristo reina. Paulo termina então dizendo: agora sois servos da justiça. Servo da justiça é aquele que luta, mesmo caindo, para permanecer na graça. Servo da justiça é aquele que tem coragem de deletar contatos para não cair em tentação, de excluir, de bloquear pessoas que te deixam muitas vezes em situação de pecado dentro do seu casamento, que te influencia para viver o adultério dentro do seu casamento, você que é casado. Servo da justiça é quem fecha a porta à infidelidade, quem guarda o olhar, o corpo e o coração para Deus. Hoje o Senhor diz a você, e assim finalizamos: eu te libertei, não volte às correntes. Deixa Cristo reinar em ti. Deixa o Espírito Santo purificar os teus desejos, tuas fraquezas, teu coração. O pecado promete prazer, mas ele rouba a tua paz interior. A santidade, amado irmão, querida irmã, exige luta, mas ela gera liberdade em nós. Então levanta-te, servo da justiça. Não se curve à carne, não obedeça às paixões. Deixa Jesus ser o rei do teu corpo, da tua mente e da tua alma. E quando ele voltar, que ele te encontre livre, puro, fiel, como quem não serve mais ao pecado, mas à glória de Deus. Louvado seja Deus por esta palavra de hoje. Se esta palavra falou ao teu coração, compartilhe com quem precisa ouvir, se inscreva também aí no canal. Assim juntos levamos o Evangelho e o legado de São João Paulo II a mais corações. E lembre-se, quem é de Cristo não é escravo da carne. Coloque aí nos comentários: quem é de Cristo não é escravo da carne. A você, uma abençoada quarta-feira. Deus abençoe você e sua família. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.